Queridos, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero apenas registrar aqui um agradecimento especial à igreja. Há cerca de 30 dias atrás, nós estávamos apresentando para a igreja Samuel e Lara, e o pastor Marcelo fez um desafio à igreja de preencher uma lista de presentes para Samuel e Lara, do enxoval deles. Então, esse momento é para agradecer. Deus foi extremamente bondoso com a nossa vida, com os meninos, por meio da igreja. Nós recebemos mais do que aquilo que precisávamos, do que aquilo que pedíamos e do que aquilo que pensávamos. Então, abundou, que tem coisa para o tamanho deles agora, tem para quando eles estiverem maiores. Então, é uma palavra de gratidão. Muito obrigado pela igreja, pelo carinho. Nós nos sentimos muito amados pela igreja. Então, provavelmente você vai enxergar os meninos com alguma peça que você deu para eles. E cada coisa que chegava era uma festa. E uma briga, né? Porque, naturalmente, as coisas das meninas brilham mais, né? Chamam mais atenção. E Samuel ficava, por que a minha não brilha? Não, filho, é assim mesmo. É preto, branco e azul, tá bom. Brincadeira, gente. Abra sua Bíblia em 1 João. Eu quero conversar com você nessa manhã. A gente está encerrando o ano. Nesse período de fim de ano e início de um novo ano, é muito comum a gente fazer reflexão, fazer autoanálise. E eu queria provocar o seu coração. A gente tem como título da mensagem hoje, Palavras Não Bastam. E o próprio título da mensagem, ele é provocativo. Uma característica muito forte do ser humano é falar. É uma característica natural do ser humano. E, geralmente, tem muitas pessoas que falam mais do que fazem. Que falando são os melhores atletas, os melhores profissionais, que sabem fazer promessas, mas isso nem sempre vira algo prático. Tanto é que algumas coisas já se popularizaram. Segunda-feira é o Dia Internacional de se começar o quê na vida? Dieta. Mas a gente começa na segunda? Não, né? E aí chega dezembro, exclui. Dezembro não participa. E aí, brincando com algumas pessoas, pastor, eu vou começar depois do carnaval. Eu disse, eu não entendi a referência. Não consigo entender o crente dizendo que vai começar a dieta depois do carnaval. Quais são os seus planos, meu irmão, para esse carnaval? Mas também a gente tem frases como, meu irmão, se você precisar de mim, pode contar comigo. Aí o irmão precisa da gente. Aí a gente faz o quê? Você lembra do mestre dos magos? Lá, a gente desaparece. Então, tem muita coisa que é dita e muitas vezes existe ali um hiato, ou seja, um vácuo muito grande entre o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. E a grande verdade é que quando a gente olha para o Evangelho, para a vida cristã, infelizmente, isso também acontece. Muitas vezes as pessoas elas passam a fazer parte de uma comunidade, elas aprendem um dialeto, porque sim, o movimento evangélico tem um dialeto próprio. Você vai lembrar que quando você começou, algumas palavras você não reconhecia. Eu lembro quando eu entreguei a vida a Jesus, eu era muito novo. Celso Deus. Eu não sabia nem quem era Deus, quanto mais quem era Celso. Eu pensava que Celso era o assistente de Deus. Magnificente Deus. E aí a gente vai vivendo na igreja e a gente aprende o estilo da igreja. E a gente começa a falar como crente, agir como crente, comprar as roupas de crente. Sim, gente, tem moda gospel, tem muitas lojas especializadas em moda evangélica. E aí a gente fica ali com o arquétipo do crente. E a gente aprende a falar como crente. E a gente aprende a cultuar como crente. Mas aí vem a carta de João a um grupo de igrejas que passavam um cenário bem parecido com o que a gente passa hoje, onde muito se fala e pouco se faz. Quando João escreve essa carta de 1 João, ele tem um problema para resolver. Existia um grupo de igrejas, de pessoas convertidas, que tinham tido um encontro pessoal com Jesus, que agora seguiam a fé de Jesus, mas que estavam vivendo uma crise, porque o movimento gnóstico estava surgindo,
estava entrando na igreja e basicamente o que o movimento gnóstico fazia era dizer, olha, você não precisa de comportamento transformado, porque espiritualidade é um movimento interno, é um movimento intelectual, é um movimento reflexivo. Basta você pensar nas coisas de Deus, pensar a respeito das coisas de Deus e acreditar que Ele habita no seu coração, que isso é suficiente. E aí isso começou a criar na igreja, ou no grupo de igrejas, um problema sério. Porque os crentes sérios ficaram confusos. Bom, peraí, como que é possível falar uma coisa e viver outra? Quer dizer que eu posso falar uma coisa e ter uma vida completamente diferente? Era isso que o movimento do gnosticismo estava trazendo. Mas sempre no meio da igreja, e não é de hoje, isso é há muito tempo, tem aquela galera que está disfarçada, que tem jeito de crente, cara de crente, se veste como crente, mas não é crente. Parece que é, mas não é. E aí esse público dessas igrejas disseram, opa, chegou o que eu queria. Eu posso postar no Instagram, eu posso vir para a igreja, usar meu dialeto de crente, mas eu posso curtir a vida do jeito que eu quiser, porque espiritualidade não precisa de vida transformada. Esse era o problema dessas igrejas. E João escreve para solucionar esse problema. Então, o texto de 1 João todo, ele nos posiciona em cima dessa tensão. Ele nos confronta com uma grande pergunta. O que nossas ações revelam sobre quem realmente seguimos? João ele vai partir do princípio que a fé verdadeira, que o conhecimento de Cristo, ele vai ser comprovado por uma vida coerente, vai ser comprovado pela obediência. Por isso que você vai ter, dentro desse texto, um versículo que vai dizer, sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os mandamentos de Deus. E aí isso quebra a gente. Porque aí não é mais sobre o que se fala. Quando a gente olha para essa afirmação de João, palavras não bastam. Não dá para ter o Senhor apenas como um conhecimento teórico e acadêmico. Se a vida não testifica do que se fala, João vai dizer que é mentira. Nenhum pai ama o filho só de palavras. Nenhuma esposa ama o marido só de palavras. A gente avalia isso por meio das atitudes, do cuidado diário, da proteção. Ninguém é íntegro de palavras, mas desonesto em atitudes. Isso não é coerente. Então, esse texto de João vai nos provocar a uma autoavaliação nessa manhã. Se o que a gente fala, se o que a gente posta, ou se o que a gente publica, realmente é sustentado por aquilo que a gente faz. E aí eu queria que você acompanhasse o texto comigo. 1 João, capítulo 2, do verso 3 ao 6. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele andou. Pai bendito, muito obrigado por esse culto, por estarmos aqui, aquieta o nosso coração, silencia nossa mente, Pai, para que possamos ser ensinados, encorajados e corrigidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu queria tirar aqui algumas lições práticas dentro dessa tensão. Palavras não bastam, a vida prática precisa testificar o que se fala. A primeira lição que a gente precisa começar a pensar nessa manhã é que conhecer a Deus não é uma ação intelectual. Conhecer a Deus não é uma disciplina da faculdade, não é uma disciplina de um curso de ensino médio, não é uma pesquisa que vai se fazer no laboratório para se dissecar Deus e ter conhecimento a respeito dele. A ideia no grego, quando João escreve, a ideia de conhecimento não é de algo que se estuda, mas é de alguém com quem se vive.
Então, João ele vai passar todo o tempo dele investindo nessa carta a respeito de que a igreja, ou o grupo de igrejas às quais ele estava escrevendo, precisavam conhecer a Deus. E aí não era a ideia de receber ali um conjunto de escritos da antiga aliança e aprender. A ideia não era colocar os apóstolos ali e ensiná-los. A ideia era de desenvolver uma vida intencional e relacional com Jesus. Eu e você, se você voltar um pouquinho no tempo, e você se lembrar quando você entregou sua vida a Jesus, e veio fazer parte da igreja, de uma comunidade, você foi rapidamente inserido em algumas disciplinas. Só não tinha esse nome. Você foi rapidamente ensinado a orar, depois você foi ensinado também a adorar na igreja, na comunidade, e uma outra disciplina que você foi ensinado é a ler a Bíblia. E desde então da sua conversão, o tempo inteiro se estimula a isso. Você precisa orar, você precisa adorar e você precisa estudar a Bíblia. E aí aqui a gente precisa tomar muito cuidado com o que João está querendo ensinar. Porque, especialmente na nossa geração, onde tem muita informação, os crentes em Jesus têm trocado o conhecimento relacional com Deus por um conhecimento teórico a respeito de Deus. A gente vive um momento em que o povo de Deus mais gosta de teologia é esse. Às vezes nem sabe o que o nome diz, mas é legal. Tem aquele pregador, tem aquele livro que a gente nem vai ler, mas vai pegar uma frase para citar. Tem o curso de teologia que abriu e vai fazer, tenho toda a escritura, tem tantas opções, vou fazer um curso agora no YouTube, vou ouvir podcast e a gente vai se embebecendo, e isso é bom, mas cuidado com a ressalva que eu vou fazer agora. Se tudo isso é um conhecimento acadêmico a respeito de Deus, que não se desdobra em um conhecimento prático a respeito de Deus, você corre um sério risco de estar desenvolvendo uma fé vazia, uma fé que conhece a respeito dos atributos de Deus. Não, pastor, se você precisar, eu cito quantos versículos você quiser. Mas na hora da angústia, sua vida não corre para o Senhor. Se no dia a dia suas decisões não são tomadas, pautadas no Senhor, você pode estar fazendo de Deus um objeto de estudo. E quem gosta de teologia, cuidado, porque corre um seríssimo risco de transformar Deus em um objeto de estudo. Porque a teologia adora fazer de Deus um laboratório de pesquisa. Eu me lembro muito bem quando eu estava no seminário e quando foi o meu concílio aqui na igreja, e a primeira pergunta, que para mim é a pergunta mais absurda que pode se fazer, a pergunta era: quem é Deus? E aí, quando a gente é preparado para o concílio, a gente tem alguns livros que alguém ousou, em uma definição, enquadrar Deus. E eu tinha que responder isso, porque se eu não respondesse, eu estava errado, eu não ia saber quem era Deus. E eu precisei dizer: conforme fulano de tal, Deus é parará, parará, parará. E assim a gente vai fazendo às vezes. Não, porque Deus é onipotente, onipresente, e isso significa isso. A minha pergunta é: esqueça tudo isso. Esqueça todo esse conhecimento acadêmico, teórico, teológico que você fez. Quando você olha para a sua vida prática, para a sua história com Deus, para a sua experiência com Deus, quem é Deus? Quem é o grande eu sou que a gente canta? Quem é Deus na vida de Bruno, na vida de Paulo, na vida de Tiago? Qual é o conceito particular, obviamente que bíblico, que eu tenho de Deus a partir da vida que eu desenvolvo com Ele? J.I. Parker diz que conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele, é aprofundar-se em comunhão com Ele. João está dizendo aqui para essa igreja que está confusa, para essas igrejas que estão aqui perturbadas: olha, vocês precisam investir tempo no conhecimento de Deus, investir tempo vivendo com Deus, caminhando com o Senhor, andando como Ele andou. Ele vai chamar isso de imitação. Vocês precisam obedecer a Deus e não apenas ter conhecimento teórico de Deus. Segunda lição, ele vai trazer aqui a obediência
mas afirmando que a obediência não salva, mas autentica a fé. João não vai apresentar a obediência como uma condição para a salvação, mas como uma condição natural, uma consequência natural de quem foi salvo. Observe o que ele vai dizer: sabemos que o conhecemos se obedecemos. Se eu conheço a Deus, eu o obedeço. A grande questão é que muitas vezes o conhecimento que se tem de Deus, e aí é conhecimento pessoal, íntimo, é pouco, é pobre, é frágil. E aí se tem muita dificuldade em obedecer a Deus porque não se conhece a Deus. E aí João está dizendo aqui, olha, se você teve um encontro pessoal e você afirma com sua boca que você conhece a Deus, então, veja, é uma condição lógica. Então, testifique isso por meio da obediência. Gente, mas qual é a antítese disso? Se eu sou desobediente, então eu não conheço a Deus. E você vai dizer, não, pastor, eu discordo. Não é possível. Porque aqueles que foram salvos em Jesus foram inseridos na videira verdadeira para viver debaixo da autoridade de Jesus. E não obedecer à autoridade de Jesus é um ato de rebeldia. É um ato de rebelião, de oposição contra Deus. Portanto, alguém que nasceu de novo, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tem a inclinação de agradar a Deus. Por isso que a condição mais lógica e bíblica é o crente querer obedecer a Deus. Porque ele nasceu de novo para isso. Sendo assim, o pecado é sempre um erro, é sempre uma falha, é sempre um errar o alvo, um desvio de rota em uma condição antinatural para quem nasceu de novo. Por isso que João escreve de uma maneira simples, mas muito dura para quem estava ouvindo. Se você conhece a Deus, você o obedece. Aí olha o que ele continua e ele diz: agora, se você me diz que conhece a Deus, mas não o obedece, olha no seu texto o que João diz: você é mentiroso. E aí eu quero trazer uma terceira lição que vai provocar um pouquinho a gente. Existe conhecimento falso a respeito de Deus. Quando João fala a esse conjunto de igrejas e ele faz essa relação entre quem conhece e obedece e quem não obedece é mentiroso, ele está afirmando que dentro das igrejas existem pessoas que falam como membros da igreja, se comportam como membros da igreja, sabem a rotina da igreja, mas não conhecem o Senhor da igreja. Sexta-feira eu estava no retiro da célula Tsunami e eu preguei esse texto para eles. E na ocasião eu fiz uma brincadeira com eles, que não dá para fazer aqui no culto. Eu chamei 5 adolescentes, coloquei eles, tinha uma fogueira lá, bem legal, coloquei os 5 e disse, quem tiver em pecado vai passar pela fogueira. Brincadeira, gente, não tinha fogueira santa. Eu só coloquei os 5 e disse, gente, vamos fazer o seguinte exercício. Façam de conta que vocês nunca viram essas 5 pessoas. Vocês não conhecem a história, vocês não conhecem a família, vocês nunca viram. Eu quero que vocês me digam quem é crente e quem não é crente. E aí os adolescentes adoraram, né? Vamos julgar. E aí o primeiro eliminado foi um menino. E eu perguntei, como que vocês eliminaram ele? E aí o critério foi, era um culto da fogueira, de frente para uma lagoa, e ele estava com o botão da camisa aberto a partir daqui. Incrédulo, né? Ele estava aberto daqui para aqui. E aí os adolescentes disseram, o primeiro não crente é ele. Por quê? Porque está com a camisa de botão aberto. Eu disse, você deveria estar de manga longa, calça social e sapato preto, que se ia parecer mais com crente. E aí eles foram eliminando, até que ficasse aquele que tinha mais jeito de crente. E aí a gente brincou, eu falei, gente, agora objetivamente, como é que a gente sabe que alguém é crente ou não? Porque os nossos olhos, eles têm essa tendência, né? Quem chega na igreja com a Bíblia, só para você saber, irmão, você está em vantagem, viu? Do que os que vêm só no celular, porque quem traz a Bíblia tem mais jeito de crente. Os que vêm de bermuda, ainda bem que a gente não é assim aqui, né? Mas tem muita gente que diz, não, o crente tem que ser sapato social, calça social, camisa social,
todo bonitinho, porque você está indo para o seu dia de crente. E aí vem João e diz, cuidado, que tem muita gente que vai falar tudo isso, que vai parecer tudo isso, mas que não vai ter uma vida coerente com aquilo que faz. E eu me lembro, eu já contei essa história aqui na igreja algumas vezes, que a minha história de transformação ela é assim. Eu entro na igreja, na comunidade de 10 para 11 anos, e vou me converter ali dos 16 para os 17. Mas nessa brincadeira eu já tinha 5 anos de batismo, eu já tinha dado aula na escola bíblica para os outros adolescentes, e acredite, os irmãos diziam assim para meus pais, esse menino é uma bênção, né? Porque o adolescente dando aula, e nem convertido eu era. Mas eu tinha batizado, eu tinha aprendido, Tiago, a rotina da igreja. Como eu fui muito cedo, eu aprendi os hinos. Eu gostava de ler, então os livros que me davam eram os livros da igreja. Eu não tinha outros livros para ler, então tudo corroborou para que eu parecesse um meninozinho adolescente crente. E é óbvio que eu aprendi como saudar os irmãos. É lógico que eu chegava na igreja e não dizia boa noite, porque na igreja, quando eu vim, se eu dissesse boa tarde, estava errado. Era graça e paz, porque paz do Senhor era só dos assembleanos, então não podia. Então, graça e paz. Eu não usava graça e paz para mais nada na minha vida, mas o meu cérebro sabia que naquele contexto era graça e paz. O meu cérebro sabia que tudo que eu dissesse, eu tinha que dizer assim, foi o Senhor quem me deu. E assim foi formando a programação do jovem não convertido, que parecia um jovem convertido. E ali com 16 para 17 anos, eu tenho de fato um encontro pessoal com Jesus, e ali de fato minha vida é transformada. Mas eu me parecia. Quanta gente hoje em dia, infelizmente, fala o idioma da igreja, conhece a vida da igreja, serve na igreja às vezes, mas a vida fora da igreja não testifica. O que João está provocando aqui à igreja é que aquilo que você faz fora da comunidade, aquilo que você faz fora dos holofotes, é o que mais apresenta a sua fé. Nós podemos dizer Senhor, Senhor, e ter uma vida completamente contrária. É possível ter linguagem religiosa sem vida regenerada. É possível aprender a estar na igreja sem estar no Senhor da igreja. John Stott disse que a fé verdadeira que não produz obediência não é uma fé bíblica. Por isso nós precisamos estar muito atentos a isso. Para que a nossa vida prática que acontece amanhã no trabalho, na faculdade, com os entes, com os familiares, ela seja apenas uma continuação ou uma evidência daquilo que a gente fala. O apóstolo Paulo deixa muito claro quando ele nos apresenta como cartas que são abertas e apresentadas ao mundo para que o mundo leia. As pessoas estão observando o nosso testemunho pelo que nós fazemos e não só pelo que nós falamos. Se você tem acompanhado um pouquinho da Fofonews Gospel que existem blogs especializados em fofoca gospel, acreditem nisso. Há alguns meses atrás nós tivemos um escândalo em um pastor muito renomado no nosso país, adorado por muitas pessoas, que infelizmente tinha ali uma vida no altar, que é bonito dizer assim, né? A vida no altar dele era de muita eloquência, de muita oratória, de muita santidade. E infelizmente o nosso coração se entristece com isso. Veio à tona muitos escândalos de assédio religioso, de opressão nos membros da igreja, e esse homem foi afastado, foi retirado da igreja. A gente tem outros casos durante o ano de pastores que se divorciaram porque traíam a esposa. O que eu estou querendo falar aqui, gente? Porque eu estou colocando o pastor nessa condição, mas vale para todo mundo. Porque os pastores têm a tendência a falar mais, porque eles falam dominicalmente. E aí, escândalo. Existia uma ruptura muito grande entre o que tinha nesses púlpitos e o que tinha na vida prática. Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa fala, a nossa boca, ela fale daquilo que nós realmente fazemos e testificamos. Porque a palavra de Deus em 1 João deixa muito claro que permanecer em Cristo implica em imitar a Jesus. Olha o que diz o verso 6. Quem diz que permanece nele deve andar como ele andou. Deve. João não diz,
aquele que diz que está em Cristo, quando puder, se quiser, se as condições forem positivas, favoráveis, ande como Cristo andou. Ele não dá essas condições, não tem atenuantes. Se você diz que está em Cristo, você deve andar como Cristo andou. E aí, mais uma vez, no retiro dos adolescentes, eu fiz uma brincadeira com eles e disse, é o seguinte, é muito simples. Eram duas meninas, faça qualquer movimento, qualquer coisa que lhe vier à cabeça, e a outra menina deve imitar. Foi uma tragédia. Ela fez um movimento qualquer, a outra tentou imitar, não pareceu nada com nada, ficou nítido de que não estava sincronizado o jogo da imitação. E eu disse, sentem e vamos conversar sobre isso. Eu perguntei, gente, por que a imitação foi tão ruim? Já entristeci a menina que imitou, porque eu já comecei dizendo, que imitação ruim, mas foi ruim mesmo. E eu disse, gente, por que foi tão ruim? E aí a resposta foi, porque ela não conhecia o movimento. Entenderam? Veja, quando você está imitando alguém, quando você está, por exemplo, nas Olimpíadas e você vê nado sincronizado, você tem muito tempo de treino, muita repetição, até que as coisas estejam muito semelhantes. A Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança de Cristo. E como é que a gente faz para refinar isso? Treino, repetição. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar o meu irmão. Isso é um mandamento recíproco. Não é uma opção, é um dever. E Cristo liberou perdão. Portanto, eu não tenho a opção de não perdoar o meu irmão. Mas é difícil. Mas aí eu vou tentar a primeira vez e vou sofrer, vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. E quanto mais eu repito esse processo de obediência a Deus, mais eu me assemelho a Ele. Só que às vezes a vida está tão corrida, tanta coisa para fazer, e a vida e a rotina da igreja está tão encaixadinha, que eu vou colocando para debaixo do tapete. Mas eu estou na igreja, eu sirvo, eu canto, eu estou na escola bíblica que acontece no Toda Escritura, eu participo dos dízimos da oferta, mas eu estou estagnado espiritualmente. Mas verbalmente está tudo bem encaixotadozinho. E aí eu vou trazer você para um momento da história que nos mostra que isso é um perigo. Pandemia. Veio a pandemia, nos tirou a comunidade reunida, nos tirou a célula, nos tirou a possibilidade de cantar junto, e muita gente ficou perdido, porque não tinha relação com Deus, tinha relação com a igreja, sabia a rotina. Quando tirou a rotina, não sobrou nada. João, que quem escreve aqui é o apóstolo João, ele está provocando a igreja sobre isso. Não é sobre a vida religiosa, não é o que o gnosticismo está trazendo, é um movimento de conhecimento diário, intencional. Dallas Willard, ele diz, o maior inimigo da vida espiritual é tentar fazer da fé algo que não transforma o caráter. Esse é o maior perigo da vida cristã. Fazer da fé um negócio, um objeto de estudo, um acessório que a gente coloca ele em uso quando a gente precisa. Está tudo bem, não preciso da fé. Sobreveio a adversidade, eu vou lá no guarda-roupa, lá debaixo daquelas roupas que estão já tudo mofadas, tiro, pronto, agora eu vou botar aqui a minha fé, vou orar, vou mandar mensagem, meu irmão, Brunão, ora comigo. Passei o ano todinho sem orar. Mas aí veio o aperto. Brunão, ora comigo, pastor, ora comigo. É o acessório da fé. É a fé como um remédio que você só toma quando você precisa. Aí vem João, e de uma maneira tão gostosa como ele escreve, ele está dando uma lapada nas igrejas, provocando as igrejas para ter um movimento de coerência. E se tem algo que a igreja brasileira tem precisado é de coerência. Menos barulhos no culto e mais barulhos de transformação de caráter e de vida. Menos ruídos nas ruas e mais demonstrações de fé e integridade na vida ordinária do dia a dia. Mas eu queria aqui também trazer algumas lições práticas. A primeira lição prática é que o cristão é avaliado mais por comportamento do que por discurso. Na comunidade, na família, no trabalho, nós precisamos demonstrar mais e falar menos.
As pessoas estão lendo a nossa vida. Mas aí sabe o que acontece, gente? Eu vou falar com todo amor e carinho. O que estava acontecendo com essas igrejas, você vai lembrar que eu disse que era o movimento do gnosticismo, né? Olha, você pode ser seguidor de Jesus sem precisar de vida transformada. Transporta isso para 2025. É o crente. E o que eu vou falar aqui não é mera coincidência. Porque tem horas que os pastores falam com ilustrações, né? Para ensinar o mesmo modelo que Jesus usou, de uma parábola para ensinar uma verdade. Aqui eu quero deixar bem claro que não é uma ilustração, é uma verdade. As pessoas vão para o Carnatal, vão para a tardezinha de Tiaguinho, vão lá no seu Instagram, publicam, e com a maior cara de pau do mundo, chegam na igreja no domingo, para servir e para cultuar a Deus. E servem a Deus e servem a Baal. E está tudo certo. Porque elas estão soltas no bloquinho Me Segura Jesus. E a gente vai fingindo que a gente não está vendo. E a gente não vai percebendo que é a mesma coisa que João está combatendo na sua carta. As pessoas brincando de ser crente. E acredite, na ressaca do Carnatal, ou da tardezinha com o Tiaguinho, ô irmão, Deus lhe abençoe, graça e paz, vamos orar. Mas no dia anterior estava com uma vida completamente incoerente. Pastor, você certamente está falando de outras igrejas, né? Tô não, meu irmão, porque eu não sou pastor de outras igrejas. Eu faço parte da equipe de pastores desta igreja. E isso acontece também aqui. E a gente precisa olhar para isso e tratar isso. As pessoas estão vendo, não adianta eu ir para o culto de aniversário da igreja e postar o coral, ou postar uma parte do trecho do que o pastor pregou no domingo, e na segunda-feira ter uma vida completamente incoerente. Porque no dia que você for abrir sua boca para falar de Jesus, o seu testemunho já depois contra. São palavras duras, mas que precisam ser ditas. Se você é membro dessa igreja e vê um outro membro nisso, o exorte, o corrija em amor. Nós não fomos chamados para ter aqui duplicidade, não. Eu sou cidadão do céu e cidadão do inferno, não. Pastor não é cidadão da terra, não. Ou você pertence à eternidade com Deus, ou você pertence à eternidade com Satanás e seus anjos. Ou você foi lavado, remido e transformado, e eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou você está apenas vivendo uma maquiagem, uma performance da fé, da vida religiosa. Talvez o que eu estou falando não seja para alguns que estão aqui, mas você vê. E um outro desafio que nós temos é o silêncio. É a gente ver e fingir que não viu, porque não é problema meu. Mas se você faz parte de uma igreja, você tem responsabilidade compartilhada com os seus irmãos. Amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros, mandamentos recíprocos. Lembre-se que nós somos avaliados pelo que nós fazemos, mais do que pelo que nós falamos. Segunda lição prática, a fé deve transformar decisões diárias, não momentos de culto. Se você já era adolescente, se você quando entregou sua vida a Jesus, na adolescência, você vai lembrar, quem aqui já virou missionário várias vezes? Não levante sua mão, só pense, lá nos congressos que você ia, está lembrado, né, Bruno? E aí tinha um apelo no final do culto, e o louvor tocando no final do culto. Irmão, quem quer ir para o Afeganistão? Aí vem um monte de adolescente, tudo bem novinho. Pouquíssimos viraram missionários, Guilherme. Mas no culto vem uma decisão emocional. Meu irmão, quem quer ter o compromisso de ir para um grupo que vai evangelizar no bairro da nossa nova sede? Vem. Decisões de culto, feitas com base em apelos. E aí quando a gente vai para a vida, não se sustenta. Warren Wiersbe, ele diz que a verdade não nos transforma até que a pratiquemos. A ideia que João está trazendo aqui de obediência não é de uma decisão esporádica que a gente toma num momento específico de um culto, de uma celebração, de uma festividade. É aquele movimento natural, orgânico, intencional, diário, que a gente faz todo dia.
Quando alguém lá no seu trabalho quer fazer alguma coisa que é completamente ao avesso daquilo que você aprendeu a respeito de Jesus, e você diz o quê? Meu irmão, desculpa, mas eu não quero não. Esse tipo de coisa não vai funcionar para mim não. Teve a festa da empresa, e toda a festa de empresa tem início, meio e abismo, não é assim? E aí você vai lá, participa do início, no meio, e depois você sai. Mas tem gente que fica lá, vendo o fim, porque no outro dia é o conteúdo das conversas inspirativas na segunda-feira. E tantas outras coisas que a gente, sem perceber, a gente vai dando mau testemunho. João está provocando as igrejas a ter uma fé ética, uma obediência cotidiana, que transforma o caráter, que direciona a escolha e que fortalece relacionamentos. Terceira lição: integridade é o grande teste da maturidade cristã. Onde existe incoerência, a fé se fragiliza e o testemunho perde a força. João está fazendo aqui um convite muito direto para essas igrejas. Precisa haver coerência entre discurso, prática e identidade. Precisa ter coerência entre discurso, prática e identidade. Aquilo que nós publicamos nas nossas redes sociais, aquilo que a gente fala para os nossos familiares, aquilo que a gente fala no nosso trabalho, na faculdade, ou em qualquer outro espaço social que você está inserido, precisa estar alinhado com aquilo que você faz. Eu gosto muito de dar um exemplo que esse é o meu maior desafio. Meu irmão, eu vou orar para que o Senhor alcance pessoas, transforme, para que pessoas sejam salvas em Jesus. Aí você liga o telejornal, ou como eu prefiro chamar, a teledesgraça. Você põe naqueles jornais abençoados que passam ali no intervalo entre a manhã e a tarde, né? Só bênção que passa ali naquele horário. E aí começa os apresentadores. Fulano matou fulano que fez isso, fez aquilo, e aí ele, repleto de ódio, diz assim, CPF cancelado. Aí às vezes meu coração faz, tomou o que buscou. Acho é pouco. Eu fico por ali, depois eu estou... Ê, miserável, eu sou menos. Essa é a minha luta, eu não sei qual é a sua. Mas muitas vezes quando eu evito assistir aqueles telejornais, porque quando eu vejo essas recompensas, meu coração tende a dizer, bom, buscou isso, ganhou. Mas eu estou errado. A integridade do meu coração, ele deve produzir consonância, unidade, alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço. Aí eu estou aqui no domingo pregando às vezes o quê? Às vezes não, pregando o evangelho de transformação, de salvação, e na segunda eu estou dizendo, menos um. Está coerente, gente? Tá não. Passa batido? Passa. Porque eu já vim para o culto no domingo, eu vou vir para a reunião dos pastores na terça, eu vou fazer uma visita e vou fazer uma reunião, minha rotina está bem bonitinha, só passou o CPF cancelado. Pense em você agora. Quantas coisas a gente afirma, Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso, soberano sobre a minha vida. Aí você vai tomar uma decisão amanhã, você consulta o mundo, mas você não consulta Deus. Mas a gente afirmou que Ele é o quê? Soberano, Senhor da minha vida. Mas eu tomo decisão sem consultar o Senhor da minha vida. Veja como a nossa vida ela é extremamente desafiadora. E aí João encerra esse texto trazendo um modelo para a gente. E o modelo que ele traz é o modelo de Jesus. Olha o que ele diz. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A referência que João traz é a referência de Jesus. Quem afirma que é discípulo de Jesus, quem afirma que está nele e permanece nele, deve andar como ele andou. Parcialmente? Não, né? Integralmente. Eu queria já convidar o louvor também para subir, porque eu queria concluir essa mensagem com perguntas reflexivas. Eu queria que você parasse para pensar.
É uma mensagem que, do ponto de vista de preparação, ela é muito simples. Quando você estuda o contexto das igrejas, você entende que era urgente o que João estava escrevendo. As igrejas estavam se perdendo. As igrejas estavam confusas, porque elas estavam migrando para um modelo de vida com Deus, onde Deus habita aqui, mas isso não precisa ser evidenciado na vida prática. E João precisa, de maneira cirúrgica, escrever para esse público, para dizer, olha, para com isso. Entende uma coisa, vida com Deus, não existe esfera pública e privada, interna e externa. O que é sagrado e o que não é sagrado. Vida com Deus é sua totalidade. E aí eu queria que você curvasse sua cabeça e gastasse aí um tempinho, primeiro pensando. Pense em você, naquilo que você fala e naquilo que você faz. Permita que o Espírito de Deus ajude você a responder a algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria que você orasse é: Deus, o que eu faço é o mesmo que eu falo? Ou tem alguma coisa que está pendente? Deus, minha vida prática confirma o que minha boca fala? Deus, se eu tivesse uma semana em que eu não pudesse falar, mas eu soubesse que algumas pessoas estariam me vigiando 24 horas por dia, por 7 dias, o que eles enxergariam da minha vida? Se só houvesse silêncio e vida prática, essas pessoas enxergariam o Senhor através de mim? Deus, as minhas atitudes no oculto revelam que o Senhor é de fato Rei, Senhor e Salvador da minha vida? Quando eu estou onde ninguém me vê, somente os teus olhos, ali se encontra de fato alguém que nasceu de novo? E por fim, Senhor, me ajuda a enxergar aonde eu preciso aperfeiçoar, aonde eu preciso corrigir, para que a minha vida prática seja de fato como a minha vida falada. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque ela é rica e poderosa, e a cada momento que nós interagimos, aprendemos e nos relacionamos com ela, ela nos atravessa, ela nos transpassa, ela nos questiona, Pai, ela nos transforma. Nos ajuda a olhar para esse texto de 1 João com o devido valor e poder que ele tem. Pai, como é urgente a mensagem que João pregou. Vivemos um tempo de tanta incoerência, de tanta coisa falada e tão pouca coisa vivida. Mas nós queremos aqui, Pai, nessa manhã, reconhecer que em algumas áreas da nossa vida existem incoerências. Mas nós não somos capazes de corrigi-las sozinhos. Nós não temos forças suficientes para corrigir essas falhas sozinhos. Mas a Tua palavra nos lembra que é na nossa fraqueza, que é na nossa limitação, que o Teu poder se aperfeiçoa. Pai, que o Teu Espírito ele possa responder ao nosso pedido de socorro, preciso de ajuda. Que o Senhor aqueça o nosso coração, inquiete o nosso espírito, a nossa mente, que saiamos daqui com algumas decisões tomadas, de áreas que precisam ser corrigidas. Não é sobre falar menos, mas é sobre viver mais. Que a nossa vida prática ela seja amadurecida, ao ponto de que as pessoas, ao olharem para nós, elas possam sentir o sabor do sal da terra. Que elas possam enxergar aquele que é a luz do mundo. Que a nossa vida possa salgar a vida de outras pessoas. Que a luz de Cristo
que resplandece através de nós, possa iluminar a vida de pessoas que estão na escuridão, Pai. Que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem embaixadores de Cristo. Pessoas que falam a respeito de Jesus, que conhecem a Jesus, que vivem em conformidade com Jesus, que são semelhantes a Jesus. Pai, não nos permite viver na superficialidade da fé. Não nos permite viver, Pai, uma fé rasa, uma fé pobre, uma fé vulnerável. Nos ajuda, Pai, a darmos passos de profundidade, a ter a nossa vida, o nosso caráter transformado, para que todas as pessoas, ao olharem para nós como uma carta aberta, possam ver os escritos de Deus por meio da nossa vida. É o que eu te oro e te agradeço, crendo no poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém.